Deixa eu dar uma segurada aqui, né? Porque a voz não está muito alta aí não. Tá bom? Quero convidar você a abrir a palavra de Deus no livro de Mateus, capítulo 6, e o versículo 5. Quando você abre a palavra, irmão, nós vamos iniciar esta campanha, esta caminhada, né, irmãos? 7 semanas falando a respeito de oração, e vamos praticar, né, o entendimento, vamos praticar a oração, e nosso tema, irmãos, para esta campanha é o seguinte: oração que muda circunstâncias e transforma vidas. Amém? Oração que muda circunstâncias e transforma vidas. Amém? Mateus 6, capítulo 6, versículo 5. E hoje nós vamos falar a respeito desta oração que está aqui nesses versículos. Amém? Nós vamos aqui participar. Diz assim, então, a palavra de Deus: e quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em oculto, e teu Pai que vê secretamente te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vos pedires. Portanto, vós orareis assim. E eu convido a você a falar juntamente comigo essa oração: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos induz à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Amém, meus irmãos? Porque, irmãos, ali no versículo 14, continuando, diz: porque se perdoares aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Amém. Feche os seus olhos mais um instante e apresente a Deus a sua vida nesta noite. Pai, nós aqui estamos, Senhor, acabamos de ler esta preciosa palavra. Deus amado, que faz a diferença em nossas vidas, que transforma os nossos corações, Pai, que transforma as nossas vidas, Pai. E nós queremos, Senhor, aprender, Senhor, de Ti, Pai. Queremos aprender, Senhor, a estar, Deus, tão próximo, Pai, que o Senhor possa ouvir as nossas orações e transformar as nossas causas, as nossas necessidades em alegria, Deus, em vitórias, porque o Senhor tem poder, Senhor, para realizar milagres e maravilhas, e nós cremos, Senhor, no Teu nome, cremos no Teu poder. Senhor, entregamos nas Tuas mãos e te pedimos a Tua bênção nesta noite, em nome do Senhor Jesus nós oramos e te agradecemos. Amém. Podemos assentar, meus amados. Meus irmãos, então, nessa campanha, como eu falei aqui, a campanha principal, ela fala a respeito, né, de mudar circunstâncias e transformar vidas. E nessa noite, nesta primeira corrente aqui, esse primeiro dia que estamos falando a respeito da oração, nesta oração que nós acabamos de ler, de falar, a oração, irmãos, ela nos aproxima do Pai, que é realmente o nosso Pai, e também é o nosso amigo. E, irmãos, esta é a intenção,
né, de Deus. Nós vamos discorrer aqui sobre essa palavra e nós vamos precisar entender isso de uma forma mais profunda, de uma forma mais íntima com o nosso Deus, o nosso Pai. E a oração, irmãos, ela nada mais é, né, do que uma conversa. Ela é um pedido, um agradecimento, uma manifestação do reconhecimento, né, ou ainda um ato de louvor diante de Deus. Então a oração, irmãos, ela não é uma repetição, mesmo que nós estamos aqui lendo esta oração do Pai Nosso, mas não é o desejo de Deus que a gente fique repetindo a oração continuamente, sempre a mesma oração, né? Sempre as mesmas palavras. Mas porque os gentios naquela época faziam isso, eles ficavam nas esquinas querendo aparecer, querendo, né, demonstrar a sua fé, e que eram homens de oração, mas muitas vezes ficavam ali repetindo sempre a mesma coisa, somente para que chamasse a atenção daqueles que passavam por aquelas ruas. Então ali no Mateus 6, capítulo 6, versículo 7, ele fala: e orando, não useis de vãs repetições, como os gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. E nós sabemos muito bem, irmãos, que pessoas que muitas vezes não oram muito, mas por causa de um coração quebrantado, de um coração verdadeiro, de um sentimento fiel diante de Deus, quem sabe numa frase apenas de oração, o Senhor pode ouvir, e nós vamos ver milagres que acontecem em pessoas que são curadas instantaneamente, e talvez não oraram tanto, mas por causa do sentimento, por causa da fidelidade, né, do amor a Deus, Deus responde a oração instantaneamente. Então, irmãos, isso não é uma prática, né, que tem esta condição que você deve fazer e isso vai dar certo. Vai depender de cada um, vai depender do coração de cada um, vai depender, né, de como você tem um relacionamento com Deus. Mas a instrução de Jesus é que quando orarmos, irmãos, nós acabamos de ler aqui na palavra, é que a gente entre lá no nosso quarto em secreto, que a gente entre lá sem fazer, né, nenhum alarde, sem chamar a atenção de ninguém, até para que não venha chamar a atenção para nós próprios, e fazermos ali o nosso momento, né, de intimidade com Deus. E a palavra diz, ali no versículo 6, desse mesmo capítulo: quando orares, entra no teu aposento, e fechando a tua porta, ora teu Pai, que está em oculto, e teu Pai que vê secretamente te recompensará. Irmãos, Deus vai responder, logicamente, a tua oração. Talvez possa demorar algum tempo, pode ser até que a resposta de Deus não seja exatamente aquilo que você espera, mas isso é uma intimidade entre você e Deus, irmãos. Ninguém pode falar a questão da oração ou da fé de outra pessoa, mas isso deve ser exclusivamente a nossa condição. Irmãos, nós é quem vamos desenvolver a nossa vida espiritual, nós é quem vamos nos apresentar a Deus, e Ele vai nos conhecer segundo as nossas atuações, segundo a nossa fidelidade do nosso coração, da nossa direção diante de Deus, e é Ele quem vai fazer as coisas e vai usar a nossa vida. Veja, irmãos, e na vida de Jesus, quando Ele estava aqui na terra, era uma contínua. Ele orava, e Jesus precisava orar, irmãos, se Ele era o próprio Filho de Deus. Mas, irmãos, nada pode se manter se não tiver uma contínua. Jesus estava aqui, mas Ele sabia que Ele precisava manter o seu contato com o Pai, Ele precisava buscar a presença, ouvir a voz do Pai, saber o que o Pai desejava na sua vida. E veja que o próprio Jesus levou alguns discípulos juntamente com Ele, para que tivesse uma experiência de oração. E quando Jesus chegou ali naquele monte para orar, Ele disse: ficai aqui até, né, que eu volte, vigiai um tempo comigo. E quando Jesus foi e Ele retornou, Ele disse, encontrou ali,
né, os discípulos dormindo, e ele disse: não podeis vigiar nem uma hora junto comigo? Então, irmãos, veja como é necessário, né, a oração na nossa vida. Ali no livro ainda de Mateus, capítulo 26, versículo 40, diz assim, né, falando sobre esse que eu acabei de citar: e voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos, e disse a Pedro: então, nem uma hora pudesses velar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a nossa carne, irmãos, ela é forte, não? Ela é fraca. Meus irmãos, por isso há uma necessidade tão forte que a gente busque ter uma vida de oração, ter um momento, né, que você procura ali dedicar a Deus, para que o Senhor olhe para você e veja que você está ali buscando a presença dele. Deus não precisa de nada de nós, irmãos. Deus não precisa de coisa alguma nossa, irmãos, mas Ele quer ver em nós, irmãos, a nossa satisfação, o nosso reconhecimento de quem Ele é na nossa vida. Veja que o próprio Jesus, irmãos, Ele fazia algo que muitas vezes nós não fazemos nem em secreto: agradecer ao Pai. Quantas coisas, irmãos, o Senhor faz na nossa vida, e de repente você sabe que você não tinha a capacidade, você não tinha talvez, né, talvez, vamos dizer assim, até a inteligência de realizar algo, mas, irmãos, Deus, sabendo que você tem uma necessidade, que você precisa, Deus vem em nosso auxílio e Ele nos ajuda fazendo. Então, Jesus dizia em público: Senhor, eu te agradeço, Pai, eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito aqui na vida dos meus irmãos, na minha vida, no meu dia a dia. E às vezes, irmãos, nós não agradecemos nada a Deus, nós só vivemos uma vida, né, pedindo, e parece que Deus nunca faz nada. Sabe que isso, irmãos, acontece no nosso coração? Uma coisa interessante: vai gerar uma insatisfação, porque você vai achar que nada daquilo que está acontecendo na sua vida é Deus que está fazendo. Mas, irmãos, quando gera essa condição, né, de agradecimento, eu estava ouvindo falar sobre isso, duas palavrinhas, quando você fala por favor e quando você fala obrigado, é uma forma de você ser grato, é uma forma de você se humilhar diante de uma circunstância. Então isso, irmãos, deve ser um trabalho no nosso coração, para que a nossa vida mude para uma vida vitoriosa, uma vida de satisfação. Agora, uma outra coisa que eu não cheguei a ler aqui, mas está no livro de Tiago, capítulo 5, e versículo 16, ele nos diz: devemos confessar os nossos pecados e orar um pelos outros, e não apontar, aqui já não está lá mais, mas aqui, não apontar o pecado dos outros, porque daí, irmãos, vai acontecer uma coisa: nós não teremos a unção de um justo para orar para outra pessoa e nem por nós próprios. Veja, irmãos, como há um fundamento nessas coisas. Às vezes a gente está tão preocupado, né, com a vida dos outros, e fica procurando, quem sabe, achar ali um problema, um defeito, né, uma acusação, mas nós não oramos intercedendo muitas vezes para que aquela pessoa ela possa superar a sua dificuldade. Irmãos, todos nós precisamos um dos outros, precisamos das orações uns dos outros, para que realmente a nossa vida seja uma vida abençoada. E agora, irmãos, como proceder então nessa oração? Vou falar um pouquinho sobre isso. Em primeiro lugar, irmãos, nós lemos aqui sobre a oração do Pai Nosso, e ele é o nosso Pai. Já começa a oração dizendo: Pai Nosso. Eu não sei se você tem essa intimidade de chegar diante de Deus e dizer: Pai.
Talvez, irmãos, comece aí um primeiro princípio na nossa vida. Nós criarmos essa intimidade com Deus, porque muitas vezes nós nos sentimos tão pecadores, tão falhos, e nós não conseguimos nos dirigir a Deus, e não é isso que Deus quer na nossa vida. Deus não quer criar uma distância entre nós e Ele. Pelo contrário, Deus quer criar uma proximidade entre nós e Ele. Por isso, irmãos, Ele enviou Jesus. A palavra de Deus diz que todos nós havíamos pecado, estamos destituídos da glória de Deus, separados de Deus. Mas Jesus veio, irmãos, para nos aproximar, para nos dar a liberdade. Diz ali que foi rasgado o véu de alto a baixo, e nós temos acesso, irmãos, à santidade, à glória de Deus. Mas, logicamente, irmãos, que nós precisamos ter uma condição de tratamento diferenciado com Deus. Deus não é um homem para que a gente trate da maneira como nós tratamos as pessoas, mas Ele nos aceita, irmãos. O Senhor nos recebe, né? E diz que nessa condição, irmãos, nós devemos dizer a Ele que Ele é o nosso Pai. Nós fomos criados, irmãos, para engrandecer, para louvar, para bendizer o nome do Senhor. Só que nós não damos nada a Deus. Sabia disso, irmãos? Deus só precisa ouvir de nós que nós reconhecemos que Ele é santo, que Ele é um Deus supremo, um Deus que jamais se envolveu em corrupção alguma, que jamais fez coisas erradas, que jamais Ele se envolveu com homens presunçosos, com homens que têm maldade no seu coração. Deus está acima de todas as coisas. Deus só quer que a gente reconheça Ele, irmãos, como santo, como Deus glorioso, maravilhoso. E eu digo uma coisa para você: nós fomos criados para glorificar a Ele, e não ao contrário. Tem gente que acha que Deus que precisa fazer alguma coisa para nós. Ele não precisa fazer nada, irmãos. Tudo pertence a Ele. A vida pertence a Deus. Se nós temos vida, Deus nos deu essa vida. Se nós temos as coisas que nós temos lá no nosso dia a dia, é Deus quem nos deu essa condição, é Ele quem nos abençoou. E muitas vezes nós queremos tratar como se Ele fosse aquele que tem que fazer as coisas para nós, satisfazer nossos caprichos e desejos. Mas Deus não tem, irmãos, nenhuma obrigação com essas coisas. Agora, Deus leva muito a sério a nossa vida, irmãos. Você sabia disso? Muitas vezes eu e você não levamos a sério. Nós levamos as coisas muitas vezes na brincadeira, ou achando, como diz aí o popular do mundo, não dá nada, né? Podemos fazer de qualquer jeito. Mas, irmãos, Deus leva a sério a nossa vida, os nossos projetos. Deus leva a sério as nossas necessidades. E Ele, irmãos, Ele fica feliz quando Ele pode nos abençoar e ver o fruto da bênção dele na nossa vida. Deus se alegra, irmãos. Tem uma palavra, eu não tenho aqui o versículo, mas ele diz assim, que Deus tem pensamentos de bem ao nosso respeito, não de mal. Deus pensa o melhor para você. Ele pensa o melhor para a minha vida, para a sua vida. E como que nós vamos perceber, irmãos, se nós estamos num caminho certo para isso de oração? Eu quero aqui primeiro mostrar uma situação que acontece muito, irmãos. A gente que caminha, né, na fé, procura se abster de tantas coisas. E eu ali no meu trabalho, irmãos, tem um ambiente ali de um bar ali próximo. E às vezes eu fico ouvindo as conversas lá, e um dia eu escutando um rapaz falando que ele bebendo, fumando, e dizendo que ele estava indo em algumas igrejas. Ele disse que ele vai na igreja católica, mas ele agora descobriu uma igreja evangélica, né, que aceita, que é um bom lugar, que aceita todas as coisas, que lá é bacana, que lá ninguém repreende ele, que ninguém diz para ele que ele não pode ter algumas atitudes. E outra coisa, irmãos, que eu vejo também muitas vezes, eu não estou aqui condenando, irmãos, cada um toma a atitude que deseja na sua vida, mas na internet, irmãos, eu tenho visto, né, algumas pessoas que vão em ambientes que ali tenho certeza que a presença de Deus não está,
Não vamos nominar aqui, né, para não dizer que nós estamos fazendo acepção. Não é isso que nós queremos. Nós queremos notificar, irmãos, que Deus, Ele quer preservar as pessoas das coisas que acontecem de mal nesse mundo. Nós vamos ver as pessoas vivendo num ambiente desse, e de repente eu já vi em outro momento a pessoa dizendo que ela tem fé, que Deus vai abençoar a sua vida, mas não abençoa, irmãos. Deus não abençoa. A pessoa está equivocada, se enganando, porque o que Deus quer, irmãos, é outra coisa na nossa vida. Deus quer que a gente tenha intimidade, que Deus tenha em nós uma pessoa que Ele possa contar realmente, que muda, irmãos, os seus conceitos de vida. Nós não podemos viver uma vida igual o mundo hoje tem apresentado, irmãos. Nós precisamos ter uma vida diferenciada. E aqui diz assim, que nós podemos enganar nosso pai, podemos enganar nossa mãe, podemos enganar nossa família, podemos enganar nosso pastor, podemos enganar todo mundo, mas uma pessoa em específico nós não conseguimos enganar, que é o nosso Deus. Meus irmãos, Deus, Ele não vai, irmãos, ir na nossa conversa. Ele não vai aceitar, irmãos, nenhuma desculpa, mas Ele nos dá livre-arbítrio de escolha. Nós podemos fazer o que quisermos. Mais uma coisa nós temos falado na igreja: a nossa salvação, irmãos, ela vale muito mais que todas essas coisas de prazer que nós podemos experimentar no mundo. E ela, irmãos, depois de perdida, não será fácil novamente de ser alcançada. Mas, irmãos, há a possibilidade de nós mudarmos isso na nossa vida, buscar uma intimidade com Deus. Nós precisamos, irmãos, sentir quando nós estamos falando com Deus, sentir paz no nosso coração, irmãos, sabe? Saber, irmãos, quando nós falamos o nome de Pai, não é só um nome. Pai não é só um nome, irmãos. Como nós temos aqui na terra os pais, claro, temos pais que têm a sua dedicação, que cuidam dos seus filhos, que procuram fazer o melhor, mas estou falando de um pai, irmãos, que tem amor verdadeiro nos seus filhos. Sabe o amor que pega o seu filho no colo, que abraça ele, que beija, não importa, né? Um dia meu filho com 18 anos, não foi fácil, né? Eu fui abraçar ele, pegar ele no colo, ele ficou resistindo. Eu falei: você é meu filho ainda, para mim você é um menino. Mas, irmãos, abraçar, sabe, eu estou dando aqui o exemplo, eu não sou o melhor de todos, não, irmãos, mas eu estou dizendo em relação a Deus, como é que nós devemos ter esse sentimento em relação a Deus, poder abraçar a Deus, sentir assim, sabe, irmãos, às vezes eu estou ali sentado, pensando nas coisas, de repente me vem um desejo forte no coração, e eu falo: eu preciso falar com o Pai. Sabe, irmãos, eu me ajoelho ali, e eu começo a sentir a presença dele na minha vida, e eu começo a dizer, irmãos, esse dia eu estava falando para o pastor, eu tenho tido umas conversas tão maravilhosas com Deus, irmãos, que não é aquela coisa assim que você premedita, que você está ali gravado na sua cabeça, mas conversando, falando: Senhor, mas é como se eu estivesse falando sobre questões que eu precisaria do entendimento, que eu precisaria do aconselhamento dele, que eu precisaria ter ideias. E Deus, irmãos, me respondendo como se ele estivesse falando palavras comigo. Sabe, isso, irmãos, é uma coisa que pode mudar a nossa vida espiritual, a nossa vida física, a nossa vida em todos os sentidos aqui na terra, porque quando nós temos a presença de Deus na nossa vida, irmãos, nada mais é um sofrimento, mas passa a ser experiências. E sabe, irmãos, de uma coisa que Deus quer fazer na nossa vida, Ele quer nos ter como amigo. Ele quer que eu e você sejamos amigos, que a gente faça parte do rol de amigos de Deus. Mas, irmãos, sabe qual é o custo, muitas vezes, para a gente estar nessa condição?
nós vamos ser provados em alguns momentos. Mas Deus vai olhar para nós e dizer: esse é o meu amigo. E eu falava esses tempos, irmãos, quem é um amigo na nossa vida? Um amigo é aquele que topa todas as coisas sem questionar. Um amigo é aquele que deixa você se afundar na sua vida e não te dá uma palavra para que você saia de onde você está ali destruído. Não, irmãos. Um amigo é aquele que diz assim: amigo, você não está indo no bom caminho. Você precisa mudar a tua direção. Você precisa mudar a circunstância na sua vida. Isso vai te levar à destruição, vai te levar à tristeza, vai te levar, enfim, a qualquer situação ruim. E esse é o amigo, irmãos. E o nosso Deus, irmãos, Ele não quer que nenhum de nós, irmãos, se perca na caminhada. Ele, irmãos, vai nos alimentar todos os dias. Sabe, irmãos, todas essas circunstâncias que nós enfrentamos no dia a dia, e algum dia você está lá assolado, você está lá batido: meu Deus, que batalha, que sofrimento. Mude seu pensamento, o seu amigo, ele está te ajudando nessa caminhada, nesse sofrimento. Você não está sozinho. Ele está dizendo: olha aqui, o teu amigo, o teu pai está bem aqui. Ele vai te ajudar. Eu vou te ajudar a você sair disso. Você vai passar por essa fase. Você vai alcançar realmente um lugar mais alto, porque eu vou te ajudar nessa caminhada. Irmãos, nosso Deus, irmãos, Ele quer realmente fazer o melhor na nossa vida. E quando está a unção de Deus sobre nós, irmãos, as nossas circunstâncias se tornam diferentes. Até a nossa enfermidade, em algum momento, elas não vão ter a força que às vezes nós estamos dando para ela. Meus irmãos, nem mesmo as desavenças, elas vão ter força. Sabe por quê? Porque a presença de Deus é maior na nossa vida, para nos dar condições de você vencer. Você vai olhar para as coisas, você não vai olhar mais com tristeza, mas você vai olhar com firmeza, e sabendo e dizendo: meu Deus, Ele é comigo, e Ele vai me dar vitória, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. A palavra de Deus diz lá em Colossenses capítulo 4, versículo 19: o meu Deus, segundo suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Jesus Cristo. Nós vamos ser mais que vencedores, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Ele é o nosso amigo, irmãos, e Ele quer ter esse relacionamento conosco. Irmãos, eu quero falar algo bem importante aqui. Eu vou já ir para o final. Eu estava ali orando com os pastores antes da gente iniciar o culto, e eu passei para eles um testemunho que eu quero passar para vocês aqui nessa noite. Algo, irmãos, muito forte na nossa vida, que nós não estamos nem um pouco percebendo. Você sabe que hoje você tem uma liberdade extrema aqui no nosso país? Tem ou não tem? Se você quiser vir à igreja, adorar a Deus, você pode escolher os horários que você quer. Se você quiser falar de alguém, para alguém de Jesus, você pode falar, a pessoa pode não ouvir, não receber, mas mesmo assim você não vai ter nenhuma punição por isso. Enfim, irmãos, nós temos a liberdade de expressão em todas as áreas da nossa vida. Mas hoje, irmãos, eu vi um testemunho que me deixou chocado, irmãos. E eu mesmo questionei a minha própria vida espiritual. Não é que eu estou vivendo no pecado, não é isso, não, irmãos? Mas chamou a atenção, irmãos, da extensão de fidelidade a Deus. Chamou minha atenção na questão de ter uma resposta afirmativa a Jesus. E esse testemunho, irmãos, eu vi hoje,
falando sobre uma igreja que abriram escondida numa caverna na Coreia do Norte. E nós sabemos, irmãos, que lá na Coreia do Norte não se pode fazer esse tipo de coisa, é extremamente proibido, a punição é morte. E esse pastor, irmãos, ele abriu uma igreja no meio de uma caverna, num lugar escondido, e eles tinham ali 24 pessoas. E de repente, irmãos, o governo lá da Coreia do Norte resolveu abrir uma estrada. E aonde eles foram abrir a estrada, irmãos, eles passaram justamente na entrada dessa caverna, aonde a igreja estava montada. Irmãos, e eles ficaram esperando o dia que essas pessoas foram lá para adorar a Deus, aprisionaram todas as pessoas, inclusive o pastor da igreja. E a primeira coisa que eles disseram a essas pessoas: nós só vamos liberar vocês se vocês negarem esse Jesus de vocês. E eles começaram a dizer: não, nós não iremos negar a Jesus, porque nós amamos a Jesus. E eles começaram a apertar, irmãos, a falar que se eles não fizessem essa negação, eles iam amarrar todos eles, iam colocar na estrada e iam passar com aquela patrola por cima, matando todos eles. E eles mesmo assim disseram: nós não negaremos o nosso Jesus. E assim eles fizeram, amarraram todos, e ali tinham 4 crianças, e as crianças começaram a chorar, e eles olharam para os pais, e os pais disseram: meus filhos, ainda hoje à noite nós vamos jantar com Jesus. E aquela patrola foi passando por cima de cada um deles e matando cada um deles, até chegar no pastor e dizer: pastor, você ainda tem a chance de negar o seu Jesus. E ele começou a cantar um hino dizendo: Jesus é o melhor, Jesus é o melhor. E ali passou por cima daquele pastor. E eu quero dizer, irmãos, que naquela hora eu fiquei pensando dentro do meu coração: se nós tivéssemos aqui no nosso país a dificuldade de falar do nome de Jesus, e alguém chegasse para nós, irmãos, e dissesse: se você não negar a Jesus, você vai ser morto, você vai ser assolado, você vai passar por punições, você vai passar por situações ruins na sua vida, e vai perder a sua vida. E eu fiquei pensando, irmãos, será que eu teria condições de negar a Jesus? Ou dizer: Senhor Jesus, o Senhor é o melhor na minha vida? Irmãos, eu não sei você que está aqui nessa noite, mas eu estava falando para os pastores que o nosso coração deve estar preparado, que nós não sabemos o dia de amanhã. Eu atendo pessoas, às vezes elas estão com uma enfermidade terminal. E o que dizer, irmãos? Quem sabe a pessoa estaria à beira de negar a Jesus, porque as coisas não passam, as dores não passam, o sofrimento não sai, e há uma tristeza dentro do coração. Mas, irmãos, o mesmo Jesus, irmãos, que um dia tocou na nossa vida, até mesmo na hora da nossa morte, Ele vai estar conosco, Ele não vai nos abandonar. Mas nós precisamos preparar o nosso coração, irmãos, para que estejamos firmes a toda a prova que temos que passar nesta terra. Eu quero chamar o pessoal do louvor aqui, irmãos, e eu quero com você nesta noite fazer uma oração. Eu não sei, você que está aqui, qual é a situação da sua vida, né, com Jesus. Eu não sei se você tem sentido este amor, se você tem esta intimidade com Jesus, ao ponto, como eu disse nessa história, ter que dizer que você não nega Jesus, não importa aquilo que você viva na sua vida. Eu quero convidar você a ficar em pé, meus irmãos.
Talvez você está carregando um peso muito grande e você não está suportando. Você está aflito, está angustiado, está preocupado, não sabe qual é a solução da sua vida. E eu quero fazer um apelo a você nessa noite. Quem sabe você já aceitou Jesus, ou talvez você que está aqui ainda não disse a Jesus para vir habitar no seu coração, para que Ele perdoe os seus pecados. Mas se você já fez isso, eu gostaria que nessa noite você pudesse entregar a Jesus o seu fardo pesado e trocar com Jesus por um fardo leve. Ou você está com um jugo, né? Você trocar por um jugo suave de Jesus na sua vida, para que você possa caminhar com fé, com alegria, com renovação da sua vida. Se você está sentindo este peso, nós vamos interceder por você. Eu gostaria que você viesse até aqui.